Olá, investidores, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Jovem Invest, esse canal que eu criei para falar de investimento com vocês semanalmente. Pessoal, quem conhece aqui o canal, quem já acompanha o tempo, eu quero agradecer primeiramente a todos vocês que estão seguindo aqui no canal, que estão comentando, compartilhando aí, dando a ideia de vocês, porque esse foi o intuito de eu criar esse canal ano passado. Foi justamente para que a gente pudesse ter um ambiente onde eu mostrasse os meus erros e vocês mostrassem os erros de vocês, e aí todo mundo ia se ajudando nesse meio de mercado financeiro que muitas vezes acaba tendo muitos termos chatos, muitas coisinhas complicadas, e aí todo mundo vai se ajudando aqui nesse canal. E é com muita felicidade que eu venho aqui falar com vocês o seguinte, deixa eu trocar aqui para a tela do meu notebook, ó, deixa eu trocar aqui. Eu pedi para vocês no último vídeo para que vocês seguissem, para que eu conseguisse bater 15.200 inscritos. A gente estava chegando em 15.100 e agora a gente já bateu 15.259. É coisa pra caramba. Eu pedi para vocês 15.200, vocês me deram 15.259. Então eu quero agradecer muito a todos vocês que dão essa credibilidade aqui pro canal, que segue, comenta, compartilha, deixa o seu like aí, sua opinião. Ajuda muito, cara, muito mesmo. Eu fico muito feliz e pode ter certeza que isso aqui me motiva muito a produzir mais conteúdos para vocês. E um dia, pode ser daqui a 5, 10, 15 anos, quiçá, nós teremos 100 mil inscritos aqui nesse canal do YouTube. E pessoal, o vídeo de hoje é um tema que eu sempre quis trazer aqui para vocês, aqui nesse canal, mas eu estava meio travado quanto a isso. Por quê? Porque recentemente eu falei com vocês que eu queria criar um Instagram aqui para o canal do YouTube, né? Muitos de vocês queriam se comunicar comigo e muitas vezes não conseguem, assim, quando manda pelo e-mail, é muito e-mail que recebe e acabava que não tinha como ter essa troca de ideia tão fácil. Aí eu criei esse canal aqui no Instagram, pedi para que vocês me seguissem, obrigado pelos 200 inscritos lá no Insta, e postei um stories falando o seguinte, eu falei assim, pessoal, mandem a carteira de investimento de vocês, o link da carteira do Investidor 10, para que a gente possa fazer um vídeo analisando a carteira dos inscritos. E vocês me mandaram, na verdade até me surpreenderam, porque eu tenho 200 seguidores e o Stories bateu 180 views e mais de 15 pessoas mandaram a carteira. Então é claro que se vocês gostarem desse estilo de vídeo, tá? Vão ter outros vídeos parecidos com esse, onde a gente dá uma analisada um pouco na carteira aqui dos investidores que acompanham o nosso canal aqui com muito orgulho, tá bom, pessoal? Então, vou trocar aqui para a tela do Investidor 10, onde está a minha carteira, nesse novo layout do Investidor 10, que é um layout que está chegando aos poucos para as carteiras de vocês. É um layout bem bacana, bem didático, eu achei até um bem mais didático que o outro, principalmente para quem está começando a investir agora. E a primeira pessoa que eu vou analisar a carteira de hoje, essa aqui é a minha carteira, tá, pessoal? 242 mil aqui no momento, tendo essa queda aqui com os fundos imobiliários. E o primeiro deles é da Kailane, que mandou lá no Insta a carteira dela. Aqui está a carteira da Kailane, onde ela tem investido 12.435 reais e está no saldo bruto de 12.638. Ou seja, a Kailane está no positivo em meio a essa crise que nós estamos vivendo agora. Vamos dar uma olhada um pouco nessa diversificação da carteira dela. Vocês podem ver que 80% da carteira dela está concentrada em renda fixa, 16,76% em fundos imobiliários, 1,55% em ações e nós temos aqui 1,37% em ETFs internacionais. Ou seja, uma grande concentração em renda fixa, dá para ver que ela é uma pessoa um pouco mais conservadora. E nas ações ela tem R$ 195,85 investidos, com uma variação positiva de 5,11%. As ações que melhores performaram na carteira dela foi a VEG, né, que teve aí uma rentabilidade de 45,84%, BB Seguridade 12,34%, tivemos aqui a Klabin também 15,27%, 0,78 do BBAS3 e a Taesa aqui 3,30. Aí nós temos aqui a Taurus aqui na carteira dela, que tá caindo bastante. A Itaúsa também, mas é pouca porcentagem, né, cara? Muito pouco, então acaba não tendo tanto impacto na carteira dela como um todo. Mas as ações deram uma variação de 5,11%. Os fundos imobiliários estão jogando para baixo, assim como a carteira de qualquer outro investidor que tenha fundo imobiliário no momento, tá? Dá para ver que, se a gente vir aqui, ó, na aba de gráficos e arrasta aqui, ó, para os fundos imobiliários, você vê que ela tem uma concentração maior em fundos de tijolo. Ela tem 63% em fundos de tijolo, ela tem 26,8% em fundos de papel e apenas 10% em fundos de fundos.
Ou seja, ela mantém ali o pezinho também no conservadorismo, ali, digamos, dos fundos imobiliários, porque os ativos de tijolo a gente sabe que eles, apesar de pagar menos que os ativos dos fundos de papel, eles acabam sendo menos perigosos, porque não tem tanto aquele risco de calote, já que são imóveis ali físicos, como por exemplo aqui, ó, que ela tem na carteira dela, o XPML11, que é um ótimo imóvel de shopping que está muito descontado, tá? A gente tem aqui o XPLG11 também, que é um ótimo imóvel. Nós temos aqui de fundo de papel, queridinho da bolsa, o MXRF11, que no momento está custando R$ 9,10. Gare 11, Vigi 11 e um fundo de fundos aqui, o Kizu, tá? Uma carteirinha de fundos boa, e o fato dela estar no negativo agora é justamente pela foto do momento, né? Se a gente olhar o momento que a gente está vivendo agora, renda fixa batendo um PCA mais lá no teto, então as pessoas tendem a sair mesmo da renda variável, principalmente dos fundos imobiliários, isso faz com que eles venham tendo essa queda. Mas é igual eu sempre digo com vocês, principalmente fundo de tijolo, quando você for analisar um fundo imobiliário, olha bastante os ativos que ele tem, olha ali a vacância dele, olha só a vacância do XP1011, como é que tá baixa, 4,4%. Então, cara, são bons ativos que a única coisa que está acontecendo com eles no momento é que nós não estamos no momento ideal para fundos imobiliários. Mas quando a Selic começar a cair, os fundos imobiliários vão voltar a subir. E isso, pessoal, entenda, isso é cíclico, tá? O que eu vejo muitas pessoas começando a investir agora no momento, e elas olham a foto do momento e não olham o vídeo como um todo. Por exemplo, elas veem que o fundo imobiliário está caindo agora e elas julgam o fundo imobiliário que é um péssimo ativo. Ou então de que o Bitcoin está subindo agora, então o Bitcoin é o melhor ativo que nós temos no momento, entendeu? Porque a pessoa, quando começa a investir, ela bate o olho no que tá ali na tela e ela se apega muito a isso, só que ela não entende do porquê que isso está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo agora no mercado é tudo uma reação do que já estava previsto para acontecer. Então, o mercado ele funciona dessa forma, o mercado se antecipa e com os fundos imobiliários não é diferente. Deve ainda dar uma quedinha, tá? Agora, eu tô gravando esse vídeo para vocês no dia 10, então hoje e amanhã vai ter reunião do cupom, vai estar aí amanhã. A taxa de juros deve aumentar aí, eu chuto que seja 1%, então os fundos imobiliários ainda vão levar mais um soquinho na barriga aí. Temos as criptomoedas aqui dela, que é o Bitcoin. No caso, ela colocou pouca grana no Bitcoin, mas teve uma boa variação aqui. Colocou só R$ 10, basicamente, então ficou um valor irrisório. E também nós temos aqui, ela tem um pezinho nos ETFs internacionais. Ela escolheu o IVV, que é um ETF que tem as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Ele replica o S&P 500, tá bom? E é um ótimo ETF, cara, porque você não precisa se limitar a escolher boas ações, porque você está pegando as melhores ações ali nos Estados Unidos. E olha só o gráfico, vou colocar aqui ó, o gráfico dos últimos 10 anos do IVV, ó. Olha só, se você tivesse investido US$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria US$ 5.870. É, literalmente só sobe, cara, só sobe com o passar do tempo. Então é um ótimo ativo. Eu gosto bastante do IVV, eu tenho o IVV na minha carteira e eu acho que é uma ótima forma de você diversificar o seu patrimônio fora do Brasil e também de você meio que equilibra aqui o real do Brasil, que está cada vez se valorizando mais. Então a gente consegue ter esse equilíbrio bem bacana. E ela tem aqui a renda fixa, atualmente uma boa porcentagem da carteira dela, a maior porcentagem, de 80% da carteira. Ela tem aqui no mercado pago, pós-fixado, sempre rendendo 100% do CDI. Está numa variação aí de 1,41% de rentabilidade. Colocou 10 mil, tá 10.137. É uma grana boa ali em renda fixa. Eu não sei se o fato dela ter a renda fixa aqui agora é uma decisão dela, no quesito de ser uma pessoa mais conservadora, que quer se manter na renda fixa, ou se ela está mantendo na renda fixa ali, numa caixinha 100% do CDI, para aproveitar o momento. Por exemplo, depois que nós tivermos a reunião do Copom, possivelmente vai aumentar a taxa Selic, os fundos imobiliários vão dar mais aquela despecada. Não é uma recomendação de compra, mas é muito provável que eles vão chegar ali no seu patamar mais baixo. Então, muitas pessoas vão deixar para comprar fundos imobiliários nesse momento. Talvez seja um objetivo dela. Então, seria interessante, por exemplo, diminuir ali para uns 70% da renda fixa e aumentar ali mesmo uns 10% de fundos imobiliários, talvez, dependendo da oportunidade, e conforme a forma que ela quer estruturar a carteira dela. Mas, no geral, é uma carteira boa, tá bom? Não é uma carteira ruim. Ela já recebeu ao todo aqui, ó, R$ 245 de dividendos. Se a gente for olhar aqui no mês a mês, ó, ela recebeu 10,47 nesse mês agora de dezembro até agora, mês passado 13 e pouquinho, no outro 13,
23, esse daqui ela recebeu 29 e por aí vai. No mais é isso, uma carteira boa, uma carteira bem fundamentada, dependendo do que você vai fazer aqui, se você vai manter essa renda fixa, se você está usando como uma reserva de oportunidade, pode ser sim uma ótima opção aqui para futuramente você conseguir uma maior rentabilidade nessa carteira, principalmente no longo prazo, diversificando ali no exterior, que é bem importante, não diria agora com o dólar tão alto assim, mas aproveitando as quedas do dólar para ir comprando ali o IVV, é bem interessante. E também poder diversificar um pouquinho aqui nas ações e fundos imobiliários brasileiros, principalmente nesse momento caótico que a gente está vivendo. Mas não é uma recomendação de compra, mais uma vez, é o que eu faria se eu tivesse com essa carteira, mas é uma ótima carteira, eu gostei bastante. A próxima carteira que nós vamos analisar é do inscrito WG. Vou trocar aqui para a tela do Investidor 10. E ele tem atualmente 55.986 de saldo bruto e 57.763 investidos, estando numa variação negativa no momento de menos 3,08%. Mas vamos dar uma olhadinha na carteira dele como um todo. A gente pode ver aqui, ó, que de cara a diversificação da carteira dele é muito bem diversificada. Se você for olhar aqui, ele tem 34,98% em fundos imobiliários, ele tem 35,15% em ações, 9,2% em renda fixa, 8,32% em ETFs internacionais, 8,29% em ações lá nos Estados Unidos, provavelmente, que são estoques, e 4,06% em criptomoeda. A gente pode ver que ele tem uma concentração grande aqui no Brasil, principalmente em ações e fundos imobiliários, e esse possivelmente, vai olhar aqui agora, mas seja o motivo da carteira dele estar no negativo do momento, assim como a carteira de todos os investidores aqui no Brasil, né? A gente pode ver aqui que a carteira de ações dele está numa variação negativa de menos 2,57%, ao mesmo tempo que ele teve ativos como o BB Seguridade, que performou aí 20%, cara, muito bacana. A gente teve também aqui, ó, Itaúsa, 15,41%. A gente teve alguns ativos aqui que não performaram tão bem, mas é o momento que a gente está vivendo. Olha só, a VEG, 52%, hein? O segundo com VEG na carteira aí, com uma rentabilidade altíssima. E Klabin aqui também, igual o da Kailane, também tem Klabin, também tem VEG, bem tradicional e uma carteirinha bem diversificada, cara. Uma carteirinha bem tranquila de ações. A Vale está aqui também, ele está até no positivo com a Vale, pegou a Vale no bom preço. E ele está sofrendo agora porque possivelmente ele não montou essa carteira faz tanto tempo assim, talvez. Deixa eu ver se tem os lançamentos aqui. Quer ver? Os lançamentos das ações, ó. A variável aqui, ó. Ele comprou essas ações aqui. Tá vendo? Dezembro, dezembro, dezembro. Boa parte das ações dele comprou ali em dezembro, em novembro. Então, por isso que tá nessa variação um pouco negativa aqui. Mas é uma carteira boa de ações, é uma carteira que tende a perfumar com o passar do tempo. Bem bacana. E agora vamos ver os fundos imobiliários caindo 12% também, no negativo aí, eu tô na minha carteira. Vamos lá, HGLG11, KNRI, Tijolo, Tijolo XP1011, Bom Fundo, MXRF11 Papel, queridinho da Bolsa. Eu, GGRC11 também gosto, Gari11, BTCI11, VGHF11, XPCA, Vino, KNCR11 e VISC11. Vamos ver o que está maior queda da carteira dele de fundos imobiliários aqui no momento é justamente o XPCA11, que é um fundo de outros. E também temos aqui o Vino também, passando um momento um pouquinho difícil, mas os fundos imobiliários em geral estão caindo bastante. Agora, se a gente for olhar a diversificação do quadro de gráficos dele, dos fundos imobiliários, a gente vai ver aqui que ele tem 62% em fundos de tijolo, ele tem 31% em fundos de papel e ele tem 6% em fundos de outro. Ou seja, a grande parte da concentração de fundos imobiliários dele são fundos do tipo tijolo. Então, é bem tranquilo, cara. São fundos do tipo tijolo. Bem interessante. Eu vejo que boa parte das pessoas gostam de ter uma posição maior no segmento de tijolo comparado a segmento de papel. E eu acho até prudente. E interessante, é uma forma de se diversificar. A gente pode ver que as criptomoedas dele tiveram uma variação de 69,56%. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem Bitcoin e Ethereum. Nossa, Bitcoin valorizou 91,97%. Ele comprou Bitcoin a 307 mil e pegou uma variação magnífica aqui do Bitcoin. E teve o Ethereum também, 50% de valorização. Então, tá bom demais essa carteira de cripto dele, tá dando uma puxada aí na carteira dele, não deixa na carteira dele cair tanto. Temos as estoques aqui caindo 1,52, vamos ver os ativos que ele tem. Apple, Nubank, Amazon, Google, Inter. Cara, ele tem a Nubank na carteira dele, eu também tenho a Nubank, também tá caindo na minha carteira, tá puxando um pouco para baixo, o Inter também.
Mas é isso, cara. No longo prazo, isso daqui tende a melhorar, sim. São bons ativos. E os ETFs internacionais, ele tem uma boa posição de 4.649 nos mesmos dois ETFs que eu também tenho na minha carteira, que é o IVV e o QQQ. Olha a variação dele nesses ETFs. 6,83% de valorização no IVV e 8,06% no QQQ. Se você for olhar a minha carteira aqui, ó, deixa eu descer aqui, onde estão os meus ETFs. Opa, peraí. Aqui, ó. Meus ETFs internacionais. O IVV na minha carteira, uma variação de 6,77%, o QQQ, e o IVV 4,91%. Então, assim, quem pegou o IVV e o QQQ um tempo atrás, tá todo mundo lucrando feliz. Você pode ver que ele diversificou a carteira dele já antecipadamente, então ele já tinha criptomoeda, ele tinha investido no exterior, então, mesmo com essa crise que está tendo aqui agora no Brasil, a carteira dele não foi puxada tanto para baixo, justamente por conta disso, porque ele já tinha uma diversificação. Por isso que eu sempre falo com vocês, cara, diversificação é extremamente importante. Você nunca deve concentrar todos os seus ovos apenas em uma cesta. As estoques aqui, a gente já viu aqui, né? E a renda fixa, ele tem R$ 5.000 de renda fixa. Interessante, numa caixinha aqui do Nubank, 100% do CDI. Talvez seja, na verdade, possivelmente é uma reserva de emergência dele aqui no momento, ou uma reserva de oportunidade. E também a gente está nesse momento com a CCLIC alta, então está muito bem diversificada essa carteira. Eu gostei bastante dessa carteira, bastante mesmo, WG. Deixa eu trocar aqui para os proventos, para dar uma olhada nos proventos dele nos últimos meses. Aqui, ó. No ano de 2024, ele recebeu até agora 1.056 de provento e já tem aqui R$ 49 para receber em 2025, totalizando 1.108 de proventos nessa carteirinha dele aqui. Muito boa carteira, muito bem estruturada, continuando nessa mesma pegada aqui, nessa mesma estrutura de carteira, cara, com certeza vai longe e a sua rentabilidade vai ser muito boa no longo prazo, seguindo essa estrutura que você está aqui agora, na minha opinião, tá, cara? Então, assim, R$ 55.000 muito bem investido, só estava na variação negativa mesmo por conta do momento que nós estamos vivendo agora, mas é uma carteira muito boa também. E a terceira carteira que nós veremos aqui hoje é a carteira do Lucas, que mandou lá no Insta. Deixa eu trocar para a tela do notebook aqui para aparecer para vocês. E pronto, tá aqui a carteira do Lucas. Atualmente ele tem investido 12.858 de saldo bruto, valor aplicado 12.486, estando numa variação positiva em meio à crise que estamos vivendo. A carteira dele, você pode ver que segue bem a pegada da última carteira, bem diversificada. Ele tem 34,73% em renda fixa, tem 25,6% em ações, 20,67% em fundos imobiliários, tem uma boa alocação aqui do patrimônio dele em cripto, 15,79% e também 3,21% em ETFs. Bora dar uma olhadinha aqui. As ações dele, ele basicamente tem 4 ações aqui, a Petrobras, a Vale, Taesa e Banco do Brasil, sendo que dessas todas aqui, só a Vale está caindo aqui no momento, com a rentabilidade dele, né, ao todo. E, cara, o que a gente pode ver aqui? Ele tem 2 ações aqui, que são ações de commodities, né, que nós podemos ver, que é a Petrobras e a Vale, principalmente, que variam muito, oscilam muito, e talvez essa tática que ele fez aqui, de colocar essas 2 ações na carteira dele, é justamente para que a carteira de ação dele, embora tenha um percentual pequeno na carteira dele como um todo, não pequeno, mas assim, 25%, a gente pode ver que a carteira dele é voltada para o crescimento. Então, ele corre um pouco mais de risco, focando no crescimento e equilibra nas outras áreas da carteira dele. Bem interessante isso aqui. E a minha carteira de ações, ela também tem a Vale e a Petrobras. E eu pelo menos assim, imagino que tenha sido essa estratégia que você tenha feito. Nós podemos ver que na classe de ativo de fundos imobiliários está despencando 8,43%. Ele tem 4 ativos. Na minha opinião, essa carteira de fundos imobiliários dele aqui tem aqui o MXRF11 XPCI11. Eu gosto bastante do XPCI11 porque ele paga bons dividendos ali, sendo um fundo de papel. Desde que eu peguei ele do início, atualmente ele está no PVP de 0,8, uma boa liquidez diária também. E ele tem aqui o MXRF11, né, que é o queridinho da carteira de todo mundo aqui. E tá aqui tomando um prejuízozinho de 4,50, mas é por conta desse cenário que a gente está vivendo de fundo imobiliário. Eu acho que não vai ter nenhuma carteira aqui, ou se tiver, é muito raro, uma carteira com fundos imobiliários aqui no positivo que não esteja jogando a carteira para baixo. No momento aqui, todo investidor brasileiro está sofrendo aí com os fundos imobiliários. Mas vamos para a parte bonita da carteira do Lucas, que são as criptomoedas, cara. Olha que maravilha. Ele tem aqui o SDT e Solana. Olha só a alta que ele teve na Solana, cara, 68,38%. Pegou a Solana no preço médio de 781. Eu confesso que eu peguei Solana recentemente a um preço médio de mil reais, 1.300, se não me engano.
E aí eu peguei um pouquinho de Solana também, coloquei lá R$ 1.000 de Solana. Muito bom, cara, muito bem diversificado. Não tem Bitcoin, né? Interessante. Não tem Bitcoin, mas pegou, surfou com a Solana aqui. Eu não sei se ele pretende manter no longo prazo, se ele quer apenas vender e realizar lucro com isso aqui. Enfim, são dois bons ativos aqui, principalmente a Solana. Eu acho que ela ainda vai ter mais um hype ano que vem, deve dar um bom crescimento. Dá para pegar mais uma grana ali com a valorização da Solana. ETFs aqui a gente tem apenas um ETF, que é o IVVB11, que qual que é a diferença do ETF IVVB11 para o ETF Internacional IVV? O IVV, conforme as outras carteiras que a gente viu, você investe diretamente lá da gringa. Você cria uma conta na Nomad, sei lá onde você for investir, e você já investe diretamente no exterior. O IVVB11 você investe aqui no Brasil. Você entra no Nubank da vida, você vai lá e compra o IVVB11 em reais. Você vai ganhar ali a rentabilidade que está tendo o IVV, só que em reais, sem precisar comprar dólar, abrir conta no exterior. Você simplesmente compra aqui em reais e você vai ter a rentabilidade referente aos dólares que está tendo lá no exterior, o IVV. A parte boa é que você não tem que se preocupar com cotação, IOF, principalmente para quem está começando, e a parte ruim é que você fica limitado ao risco real. Então, se você quer sair do risco real, talvez não seja uma boa IVVB11, mas se você está começando agora, está começando a investir aqui agora, ainda não pretende tirar o seu dinheiro aqui do país, então o IVVB11 pode ser sim uma ótima alternativa que vai performar tão bem quanto o IVV, afinal de contas é o mesmo. E a gente tem aqui a renda fixa, uma caixinha, um LCI que ele tem no Banco Inter, pré-fixado, e ele tem o CDB do Nubank pré-fixado, 100% do CDI, 8,42% de variação. Uma carteirinha muito bem estruturada, com R$ 12.000, tá de parabéns, cara. Uma carteirinha que se você manter, você pode ver que a sua carteira, assim, tá lembrando, é claro, na medida do possível, a carteira do último inscrito aqui, do WG. Então, você seguindo essa estrutura da sua carteira aqui, vai longe também, assim, tá perfeita a estrutura, é só você mantendo e ir corrigindo ali, ponderando conforme o tempo for passando e as oportunidades forem surgindo, né? Mas, no mais, é isso. Uma boa carteira, com uma boa variação ali no momento de crise e com bons ativos. E, pessoal, hoje o vídeo foi a análise dessas três carteiras. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, quer mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo seus comentários aqui, se inscreve no canal, siga a gente aqui para mais vídeos, que agora hoje é dia 10, né? Então amanhã vai ter a reunião do Copom, vai sair a nova taxa de juros e a gente vai aqui conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Um forte abraço a todos vocês e muito obrigado mais uma vez, pessoal, a todos vocês que me seguiram, compartilharam, comentaram e fizeram com que agora o nosso canal tenha 15.259 inscritos, pessoal. É muito... subiu mais um. 15.260. Obrigadão, pessoal. Até o próximo vídeo. E, cara, obrigado, porque se não fosse vocês, nada disso seria possível. E vocês me motivam tão quanto eu motivo vocês com os vídeos. Então, pode ter certeza que é uma troca mútua. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.